Olá, pessoal do nono ano A, estou aqui hoje para fazer a correção dos nossos exercícios do capítulo 11, a estatística no nosso cotidiano, página 287 a 297 da nossa apostila 2. Exercício da página 288. Escreva 3 frases analíticas com suas conclusões sobre os dados observados no mapa a respeito do analfabetismo no Brasil. Na apostila vocês tinham um mapa, vocês tinham que observar esses mapas para poder responder a essas questões. Essas respostas são pessoais. Eu coloquei aqui alguma possibilidade que vocês poderiam ter pensado, mas não que a resposta de vocês tenham que estar desta forma. A região Nordeste concentra o maior percentual de analfabetos do país, seguido das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A taxa percentual de analfabetos da região Nordeste é 4 vezes maior que a da região Sul. 2. A que se refere a porcentagem expressa no trecho? 7,2% da população nesta faixa etária é analfabeta. Esse percentual de analfabetismo da faixa etária, considerada em todo o país, ele está próximo da medida de dados das regiões. Nesse momento da correção, eu teria que chamar a atenção de vocês pelo fato que não é possível fazer a média das porcentagens regionais, tá? Ao observar o mapa que vocês têm aí na apostila de vocês, pode-se dizer que esse percentual não reflete a realidade de cada região, pois enquanto a porcentagem do Nordeste é o dobro da nacional, a da região Sul é a metade. Daí a necessidade de que as análises sejam feitas por região, para se detectar onde estão os maiores problemas educacionais. Exercício da página 288, o 3. Você concorda com a afirmação? Região Nordeste apresentou a maior taxa de alfabetismo, em torno de 4 vezes maior que as taxas estimadas para o Sudeste e Sul. Justifique sua resposta. A gente pode dizer que essa afirmação é verdadeira, se a gente considerar que houve aproximação de dados. Se a gente comparar a região Sul, a gente fizer 4 vezes 3,6, dá 14,4. A Sudeste, se eu fizer 4 vezes 3,8, vai dar 15,2. Portanto, a diferença entre elas é de 0,4, para mais ou para menos, depende da aproximação aqui, em relação à taxa de 14,8 da região Nordeste. 4. O que se pode dizer sobre o analfabetismo quanto ao sexo, homem e mulher, e a cor ou raça? No que se refere ao sexo, o analfabetismo entre os homens, que é 7,4%, é um pouco maior se compararmos com as porcentagens de analfabetismo entre as mulheres da mesma faixa etária, que é 7%. Quanto à cor ou raça, a diferença é mais acentuada, mais do que o dobro, pois há 9,9% da população preta ou parda analfabeta e 4,2% de analfabetos na população branca. Essa diferença reforça o quê, gente? A existência de desigualdades raciais no país. Página 288, exercício 5. Considerando a informação, 7,2% da população nesta faixa etária analfabeta, o que representa 11,8 milhões de pessoas. É possível saber qual era a população do país nesta faixa etária em 2016? Sim, era possível. Se 11,8 milhões correspondem a 7,2% da população analfabeta, é possível encontrar os 100%. De que forma? Utilizando ou a estratégia de raciocínio proporcional ou pela regra de 3,
11,8 milhões corresponde a 7,2%, 100% corresponde a X, e aí vocês vão fazer aquela multiplicação em cruz. E aí a gente chegaria aqui, que havia aproximadamente 164 milhões de pessoas com 15 anos ou mais em 2016. 6. Faça uma análise dos dados apresentados no infográfico, destacando o que mais lhe chamou a atenção. Com base em sua análise, responda o que se pode dizer do problema de analfabetismo no Brasil. Aqui é uma questão mais aberta. Eu espero que vocês relacionem essas altas taxas de analfabetismo ao não cumprimento de uma legislação que existe desde 1971, que estabelece obrigatoriedade de 8 anos de escolaridade. Nesse momento aqui, a gente podia fazer uma discussão. Como a gente não está junto, não é possível. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que há diferentes fatores que podem ser relacionados a essa problemática. Qual é? A evasão escolar, a dificuldade de acesso às escolas, principalmente em regiões com menos recursos, não valorização dos estudos pelas camadas populares, condições físicas de algumas escolas em regiões mais carentes, falta de professor e principalmente falta de investimentos em educação. Exercício da página 289, o 7. Observe o gráfico abaixo, os intervalos de faixa etária. A forma como esses intervalos foram registrados auxilia na interpretação de dados? Justifique sua resposta. Os intervalos de classe desse gráfico aqui, eles não são usuais em estatística. Na verdade, eles não são intervalos de classe, mas sim dados considerados com diferentes faixas etárias, tá vendo? Ó, se considerarmos a população de 15 anos ou mais, é de 7,2% de analfabetos. Se considerarmos a população de 18 anos ou mais, é de 7,7% de analfabetos, e assim por diante. Ou seja, quanto mais o aumento de limite de idade aqui, inferior do intervalo, maior é o percentual de analfabetos. Então, quanto mais idade as pessoas têm, mais analfabetas elas são. Exercício da página 293, 1. Karina cursa estatística e está à procura de estágio. Para saber um pouco mais sobre os salários praticados para o cargo a que se deseja se candidatar, resolveu pesquisar os valores oferecidos por alguns tipos de empresa. Veja o que ela encontrou. Tá aqui a tabela e nós vamos se basear nessa tabela para responder. Determine a moda, a mediana e a média desses salários. A moda é de 1.200, que é o que mais se repete. A média, eu tinha que fazer 16.120, que é a soma de tudo, dividido por 10 e deu 1.618. Para o cálculo da mediana, os dados devem estar colocados em ordem crescente. Olha eles aqui. A mediana e a média é a média entre o quinto e o sexto termo. Assim, se eu pegar 1.560 mais 1.580, somar e dividir por 2, vai dar o quê? 1.570, que é a nossa mediana. B. Qual é a amplitude deste conjunto de dados? A amplitude é a diferença entre o maior dado e o menor dado. Então, se eu fizer 2.400 menos 1.180, eu vou ter o quê? 1.220, que é a minha amplitude. Página 293, exercício 2. Pesquisando na internet, Karina encontrou uma tabela com os 10 melhores salários para estágios de acordo com o curso. Está aqui. Determine a moda, a mediana e a média desses salários. A moda, o que mais se repete, 1.260. A média, se eu pegar
A soma de todos vai dar 14.620. Se eu dividir por 10, vai dar 1.462. A mediana será a média entre 1.380 e 1.360. Hora que eu somar esses dois e dividir por 2, vai dar 1.370. Página 294, letra B. Qual é a amplitude deste conjunto de dados? A amplitude é o maior menos o menor. Então, 2.070 menos 1.230 vai dar o quê? 840. Vamos comparar os dados das tabelas dos itens anteriores? Em qual delas a amplitude é maior e em qual delas a média é maior? A maior amplitude é da primeira tabela, ou seja, dos salários para estágios em estatística. E a maior média também é a da primeira tabela. Letra B. Construa um diagrama de pontos para cada um dos dados. Desenhe uma linha abaixo da outra para estabelecer a comparação. Aqui, nós estamos trabalhando de 1.100 a 2.400, e aqui eu vou colocando a quantidade de vezes que apareceu cada um desses números. Depois eu vou pegar de novo de 1.100 a 2.400 na segunda tabela, e também vou colocar o valor que apareceu em cada um desses pontos. Exercício da página 294 e 296. C. Em qual conjunto de dados há maior dispersão? A maior dispersão está no primeiro diagrama. Marque em cada diagrama a média de valores já calculados nos itens 1A e 2A e analise a variabilidade desses dados nas duas retas, ou seja, verifique se a dispersão dos dados nos dois diagramas de pontos em relação à média. No segundo diagrama de dados, ele se aproxima mais da média do que no primeiro, então tem uma variação aí, tem uma variabilidade. Considere os salários em reais de 25 empregados de uma empresa. Tá aqui. Qual é a moda, a mediana e a média desses salários? A moda é 2.150, a mediana é o 13º dado, ou seja, 2.420, e a média é a soma de tudo dividido por 25, que deu 3.181. Exercício da página 296 e 297, letra B. A média é mais representativa dos salários, a mediana ou a média? Que medida é a mais representativa dos salários, a mediana ou a média? O dado mais representativo do salário é a mediana, pois a maioria dos salários está o quê? Abaixo de R$3.000. Organize os dados na tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Coloquei aqui a tabela, calcule o ponto médio e coloquei a frequência. Aqui está fechado, então, de 1.000 até 1.999, eu tive 3 salários. De 2.000 até 2.999, teve 17 salários. E assim por diante. O ponto médio. O ponto médio, a gente tem que fazer o quê? É a diferença entre o maior e o menor. Exercício E, letra E, desculpa. Qual é a amplitude desse conjunto de dados? A amplitude de dados, eu vou pegar o quê? O maior menos o menor. Então, 12.000 menos 1.770 vai dar 10.230. Todos os intervalos são fechados? Não. O último intervalo acima de 8.000, ele está o quê? Aberto. G. Qual é a amplitude de cada classe dos intervalos de dados? A amplitude de cada classe dos intervalos fechados é de quanto? De 1.000. H. Sara acabou de ser contratada como funcionária dessa empresa com o salário de R$5.000. Em qual intervalo entraria esse salário?
Quais medidas contratuais sofreriam alterações com essa contratação? O salário de 5.000, ele está no intervalo entre 5.000 e 6.000. Ambas as medidas sofrerão alteração. A mediana passa a ser 2.460 e a média entre 2.420 e 2.500. E a média passa a ser de aproximadamente 3.251. Para achar isso aqui, vocês tinham que calcular tudo novamente, tá? Bom, pessoal, essa é a nossa correção. Se ficou alguma dúvida, vocês me encaminham um e-mail, coloquem lá no assunto Nono Ano A, Matemática, Professora Regina. Tchau, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.